Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós aqui estamos para trazer para a senhora e para o senhor mais uma informação, tudo que acontece no mundo gospel você vê aqui no nosso canal. Olha, Bispo Luciano Neves dá uma resposta para o apóstolo Valdemiro Santiago. Você viu aí que eu coloquei aqui um vídeo, o apóstolo falando, né? Chama a igreja do Bispo Luciano até mesmo de Arapuca. E diz bastante coisa, chama ele de endemoniado. Então o Bispo Luciano vem a público e fala e dá uma resposta para o apóstolo Valdemiro. Assista aí, daqui a pouco nós voltamos. Porque esta semana eu fui surpreendido com um determinado líder que muitos de vocês conhecem de um ministério, que entrou em rede nacional e veio... Na verdade, aquilo foi um verdadeiro ataque. Eu tomei até um susto, porque eu não sabia de nada. Ele começou a me humilhar mesmo, mas humilhar mesmo. Me chamando de endemoniado. Falando mesmo, ele é endemoniado. Tudo bem, mexer comigo, eu não sou nada, nunca vou ser. Mas um pregador que se diz um santo homem, falar o que falou da igreja, ele chamou essa igreja aqui de Arapuca. Palavras da boca dele. Falou, essa igrejinha aí é uma verdadeira Arapuca. Vem cá, vem aqui. Eu chorei, gente. Porque eu nunca imaginei que um homem que diz que tem vida com Deus falaria isso de uma igreja. Eu nem me preocupei com o que ele falou de mim. Disse que eu era endemoniado, que eu nunca fui uma pessoa de Deus. E olha que eu trabalhei do lado dele, e ele viu os frutos. E ele disse que a profecia dele ia se cumprir, que essa igreja ia fechar, vai fechar. Como é que pode um homem de Deus profetizar que ele tinha que profetizar que um prostíbulo feche, que uma boate feche, que uma casa de prostituição feche. Mas um pastor, uma pessoa que diz que quer ganhar almas, de profetizar que feche uma igreja. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Disparou várias acusações. Inclusive, ele até disse que eu tinha colocado uma determinada pessoa, um empresário que tem até vindo aqui, graças a Deus, eu tenho até ajudado a igreja. E ele, acho que ele quis insinuar que eu, sei lá o que ele queria
falou assim: será que seus membros, os pastores, sabem que você colocou aí, chamou a pessoa? Isso aí ele vai se resolver com a pessoa, né? Porque aí é um problema dele. Chamou a pessoa de estelionatário, de bandido, de tudo. E falou: será que a sua igreja, o povo aí sabe? Ou seja, se não sabia então, e se fosse verdade, ele estava então querendo falar. Como é que um homem de Deus promove algo que escandaliza? Mas, graças a Deus que ele estava errado, né? Ele falou: será que a sua igreja aí, os pastores, os bispos, o povo, sabe que você colocou na ata da igreja um estelionatário, um bandido? Ele nem pensou na acusação falsa que ele estava fazendo, porque eu falei assim: ele está falando tanta bobagem, mentindo, ele está, não é falando bobagem não, ele está mentindo. Porque basta eu pegar a ata da igreja e mostrar quem está lá, e ele vai ver que não tem essa pessoa que ele está dizendo que está. O que ele queria fazer? Que as pessoas acreditassem nele, porque ele está agindo como Herodes agiu, querendo destruir, como quis destruir uma obra que estava começando através de Jesus. Ele está aqui, esse homem que se diz do altar, eu até acreditava que era, mas depois do que eu estou vendo, ele já perdeu a visão e a presença de Deus há muito tempo. Ele está vivendo de fama de passado. Essa que é a verdade. Está vivendo do passado dele. Porque uma pessoa que está na presença de Deus jamais fala e faz o que ele tem feito. Jamais. Jamais. E ainda me ameaçou falando assim, ó: você sabe muito bem o que acontece com quem me desafia. Olha isso, olha a arrogância desse homem. Olha o que ele fala: você sabe muito bem o que acontece com quem me desafia. Bom, pode até acontecer se não for de Deus, mas eu duvido se for de Deus. Eu falei: ele quer então que eu morra, é isso? Pelo visto é. Mas eu fiquei pensando, o que incomoda tanto ele? Gente, eu falei: o que incomoda tanto, meu Deus? Não é só ele fazer a obra dele lá e deixar a gente fazer a obra aqui? Vocês me veem falando dele aqui alguma coisa? Há 1 ano e meio atrás, eu fui procurado por um portal de notícias, é gospel que fala? Notícia... Hã? Não, eu sei. Notícias evangélicas, eles falam de tudo lá. Um repórter me procurou para fazer perguntas sobre o motivo da minha saída, porque eu saí, tarará, aquela coisa toda. 1 ano e meio atrás. E eu falei. Inclusive, nessa mesma reportagem, ele me pergunta assim: o que você acha desse pregador, desse líder? Eu disse, está lá, para todo mundo ver. Eu falei assim: eu acho que é uma pessoa maravilhosa, eu gosto. Está lá, está lá. Até mesmo, se ele pegar, ele vai ver. Eu falei: eu acho que é uma pessoa maravilhosa, ele tem aquele jeitão dele, mas é uma pessoa boa. Eu acho que todo mundo deveria conhecê-lo de perto, que veria que é uma pessoa boa. Eu falando. E aí ele me faz uma outra pergunta: e você acha que administrativamente a igreja, essa igreja dele, tem jeito? Aí eu falei: não, não tem. Eu não disse que a igreja ia fechar, eu falei que administrativamente não tem jeito.
E falei por quê? Por conhecimento de causa. Eu era a segunda pessoa da igreja, será que eu não sei o que acontecia lá? E eu não falei isso com alegria, eu falei isso com a verdade. Eu vou mentir para o repórter? Não tem. Por que não tem? Administrativamente, eu não estou falando dentro da liturgia, do trabalho em si. Mas dentro da gestão, não tem. E vocês vão me responder se tem. Aí ele falou assim, como é que pode ele falar que a igreja não tem jeito? Não tem porque não tem, então eu quero ver ele dar o jeito, então. Uma igreja que deve mais de 900 milhões de reais, quase 1 bilhão. Deve quase 1 bilhão, e eu quero ver ele dizer que não é. Uma igreja que tem mais de 12 mil processos. Eu quero ver ele dizer que não tem. Sai no Google, para qualquer um que quiser. Uma igreja que tem não sei quantos mil despejos. Ele pode viver mais 100 anos que ele não paga essa dívida. Eu falei alguma mentira? Eu gostaria que fosse diferente, mas não é. Ué. Todas as igrejas têm problemas financeiros? Tem, eu tenho também. Às vezes a gente tem dificuldades. Mas se ele me perguntar dentro do que está, você acredita em milagre? Lógico, eu prego sobre isso. Para eles não tem jeito, para Deus pode até ser que tenha, mas para eles não tem não. Se ele disser que tem, então eu quero ver ele resolver. Chegou a desse ponto por causa da gestão, modelo de gestão. O que eu vou fazer? Então ele se sentiu talvez ofendido com isso, não sei. Não gostou de ouvir certas verdades. E depois, além de tudo, falou assim, é uma coisa que eu nunca escondi, mas que também eu não via necessidade de ficar falando disso toda hora. Vocês sabiam que, olha, rapaz, eu fiquei pensando na maldade, na incoerência e na falta de responsabilidade. Porque graças a Deus para vocês, eu ainda posso explicar algumas coisas. E quem não consegue ouvir essa explicação, vai pensar o que ele disse e pode até se afastar de Deus. Olha a falta de responsabilidade. Aí ele falou assim, a arapuca dele lá, ele como é que é? Ele fica ligando para as pessoas dessa igreja para ir para a igreja dele. Quem já foi de lá aqui? Que benção. Agora eu vou fazer outra pergunta. Se tiver, levante e diga. Quem já recebeu um telefonema meu chamando você para vir para cá? Você veio para cá por quê? Eu acho que você quis vir. Ué, eu vou para a televisão e chamo as pessoas. Agora eu vou controlar quem quer vir? Ele disse, ele só fica chamando pessoas de outras igrejas e ligando para quem tem dinheiro para ir para a igreja dele. Se ele soubesse, agora ele vai saber porque eu vou falar. Não, se ele soubesse que um dos maiores dizimistas dele, no ministério dele, um dos maiores, ou se não o maior, umas semanas atrás aí, falou com um pastor nosso, pede para o bispo Luciano vir aqui em casa orar pela minha família. Eu fui, chegou lá, jantei com ele, a família, oramos. Em nenhum momento
eu estou falando em público, então se for mentira, a pessoa vai poder até se... né? Em nenhum momento eu falei, chamei a pessoa para vir na minha igreja. Falei assim, inclusive nos visita. Não. Já que ele me chamou para orar, eu fui lá orar. Em nenhum momento eu chamei ele e nem pedi nada. Deus, ele é testemunha e ele pode ligar lá. E essa mesma pessoa, aí você vê, ele disse que eu estou preocupado com dinheiro, né? Infelizmente. Se eu falasse tudo mesmo, estava arriscado fechar, era a igreja dele se eu falasse. Mas eu não vou fazer isso não. Não vou fazer, sabe por quê? Porque o nosso papel é pregar a palavra de Deus, não é ficar aqui arrumando confusão e escandalizar pessoas. Por isso eu não vou falar não. Eu quero trazer, ligar para as pessoas que têm dinheiro. Eu nunca liguei, eu acho que eu nunca liguei para nenhum de vocês que estão aqui. Eu acho não, tenho certeza. Não porque eu não quero, mas eu vou ligar para você para quê? Você viu aí, pessoal, a resposta que o bispo Luciano Neves deu para o apóstolo Valdemiro, né? É complicado, né, pessoal, essa guerra que está acontecendo entre eles, né? Um fala, o outro vem e responde, aí começa, né? Pelo amor de Deus. E aí, depois, o errado, pessoal, dessa história, sou eu que comento, né? Que comenta a briga deles, eu que sou errado, eu que estou escandalizando o evangelho. Na verdade, sendo eles fazendo isso, né? Brigando. Muitas pessoas se escandalizam, né? E tem muitos que idolatra o apóstolo Valdemiro, a Igreja Mundial, vem aqui também no meu vídeo comentar, né? Vem comentar, isso e aquilo, a mão de Deus vai pesar na sua vida, isso e aquilo. Pelo amor de Deus, rapaz. Veja aí o que os seus líderes, vocês que morrem pela igreja, vocês que defendem os seus líderes aí, olha aí o que eles estão fazendo aí. Aí o errado sou eu nessa história, pessoal. Se eles não brigassem, eu viria aqui falar deles, eu viria aqui mostrar para vocês o que está acontecendo? Não. Aí eu que sou errado nessa história. Se você não concorda, por que você está aqui no canal assistindo? Não venha assistir, rapaz, não venha. Agora vem ficar aí comentando besteira, pelo amor de Deus, paciência, né? Mas é aí, pessoal, você que quer saber das notícias, você que está informado de tudo que acontece no mundo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça de dar o like e deixe também a sua opinião, pessoal. Deixe a sua opinião aí nos comentários e compartilhe aí para o maior número de pessoas saber o que está acontecendo. Compartilhe.